Bem-vindos a mais um episódio de Gênesis a Apocalipse. Eu sou seu anfitrião, e hoje chegamos a uma das histórias mais controversas do Antigo Testamento, quando Jacó roubou a bênção de seu irmão Esaú através de um engano elaborado. Esta não é apenas uma história de rivalidade familiar, mas uma lição profunda sobre como Deus trabalha através de nossas imperfeições e como o pecado sempre traz consequências. Vamos ler juntos Gênesis 27, versículos 1 a 46. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, que já não podia ver, chamou a Esaú, seu filho maior, e disse-lhe, meu filho. E ele lhe disse, eis-me aqui. E ele disse, eis que já sou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha-me alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que a minha alma te abençoe, antes que eu morra. Esta história nos confronta com verdades desconfortáveis sobre engano, favoritismo e as misteriosas maneiras de Deus. Vamos examinar detalhes que frequentemente passam despercebidos. Primeiro, Isaque não estava simplesmente velho, ele estava deliberadamente desobedecendo a Deus. Em Gênesis 25, 23, Deus disse claramente a Rebeca, o maior servirá ao menor. Isaque sabia desta profecia, mas decidiu abençoar Esaú mesmo assim. Segundo, quando Rebeca ouviu o plano de Isaque, ela não orou ou lembrou da profecia, ela imediatamente tramou um engano. A mulher que havia recebido revelação direta de Deus agora confiava em mentiras. Terceiro, a palavra hebraica usada para descrever como Jacó cobriu suas mãos e pescoço sugere que ele usou peles inteiras de cabrito, não apenas pelos. Foi um disfarce elaborado. E finalmente, quando Isaque descobriu o engano, a Bíblia diz que ele ficou assombrado de grande espanto, uma reação de tremor e terror, muito mais intensa do que nossas traduções sugerem. Isaque percebeu que havia lutado contra o próprio Deus. As mudanças teológicas nesta passagem são profundas. Vemos a revelação divina sendo substituída pela manipulação humana. Deus havia claramente revelado seu plano através da profecia, mas tanto Isaque quanto Rebeca tentaram forçar seus próprios resultados, Isaque através de desobediência direta, Rebeca através de engano. A bênção patriarcal, que deveria ser um momento sagrado de transmissão da promessa de Deus, se tornou uma fonte de maldição familiar. O que deveria unir as gerações trouxe divisão permanente. E vemos a confiança sendo substituída pelo engano. A casa de Abraão, onde Deus caminhava em intimidade, agora estava cheia de mentiras, suspeitas e manipulação. Cada membro da família estava tentando controlar o destino através de meios carnais em vez de confiar na soberania de Deus. O resultado foi devastador, uma família fragmentada e décadas de consequências dolorosas. Esta passagem também revela aspectos importantes sobre a ordem criada por Deus. Rebeca, que havia sido escolhida por Deus como esposa de Isaque e havia recebido revelação divina direta, falha ao não usar sua influência espiritual de forma construtiva. Em vez de lembrar seu marido da profecia de Deus ou interceder em oração, ela escolheu o caminho da manipulação e engano. Isso nos ensina que ter acesso à revelação de Deus não nos dá licença para alcançar seus propósitos através de meios pecaminosos. Isaque, como líder da família, falhou ao tentar contrariar a vontade revelada de Deus, mostrando como a liderança desalinhada com Deus traz caos familiar. Ambos, homem e mulher, falharam em seus papéis dados por Deus, e toda a família sofreu as consequências. A ordem não se trata de superioridade, mas de responsabilidade diante de Deus. Enquanto isso, os animais observam com tristeza o que está acontecendo na família escolhida de Deus. Que tristeza ver esta família que conhece a voz de Deus escolher o caminho do engano. Eles têm a bênção de conhecer a vontade do Criador, mas preferem seus próprios planos. Por que os humanos tornam tão difícil o que Deus já determinou? Vejo lágrimas no coração do pai. Ele ama esta família, mas eles estão trazendo tanto sofrimento sobre si mesmos. O engano sempre custa mais do que a verdade. E mesmo assim, irmãos, vejam, Deus não abandona seus propósitos. Ele usará até mesmo este erro para cumprir sua promessa. Que mistério é a graça divina! Irmãos, esta história nos confronta com verdades desconfortáveis sobre nós mesmos. Quantas vezes conhecemos a vontade de Deus,
mas tentamos ajudá-lo através de métodos questionáveis. Rebeca sabia da profecia, mas não confiou no tempo de Deus. Isaac conhecia o plano divino, mas tentou contrariá-lo. Jacó queria a bênção, mas a buscou através de engano. Todos eles colheram consequências amargas. Jacó fugiu por décadas, Esaú se encheu de ódio, Rebeca nunca mais viu seu filho favorito, e Isaac viveu com o peso de ter tentado lutar contra Deus. Mas aqui está o milagre da graça: Deus não desistiu de Jacó. Anos depois, em Betel e Peniel, Deus encontraria Jacó e o transformaria em Israel. O Senhor não aprova nossos métodos pecaminosos, mas sua soberania é maior que nossas falhas. A aplicação para nós hoje é clara: confie no plano de Deus, mesmo quando não entender o tempo ou o método. Ore, interceda, mas não manipule. Deus é fiel às suas promessas, Ele não precisa de nossa ajuda pecaminosa. Vamos orar juntos. Senhor Deus, reconhecemos que, como Isaac e Rebeca, muitas vezes tentamos forçar teus planos através de nossos métodos imperfeitos. Perdoa-nos por não confiarmos completamente em tua soberania e tempo perfeito. Ensina-nos a esperar em ti, mesmo quando não compreendemos teus caminhos. Que nossa confiança esteja não em nossa habilidade de manipular circunstâncias, mas em tua fidelidade inabalável. Usa até mesmo nossos erros para a tua glória, como fizeste com Jacó. E dá-nos sabedoria para edificar nossas famílias na verdade e no amor, não no favoritismo e engano. Que sejamos instrumentos de tua paz, não de divisão. Te agradecemos porque tua graça é maior que nossas falhas. Em nome de Jesus, o descendente prometido de Jacó. Amém. Até a próxima semana. Que Deus os abençoe e guardem-se na verdade do Senhor. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.